O show começa em alguns segundinhos, isso se o mundo não acabar. Esse apocalipse terrível. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. E a gente se vê daqui a pouquinho. E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta, mais um domingão diretamente de Boston, Massachusetts. Esse é o seu canal Ateu Dispor e eu gostaria já de agradecer a você que tem participado deste conteúdo. É sempre um prazer. E se é a primeira vez que você está entrando nesse canal, ou se você ficou sabendo por alguma outra pessoa e ficou curioso, seja bem-vindo e se prepare para essa grande viagem. E hoje nós estaremos falando desse grande tema, que é Apocalipse, o princípio do final dos tempos. Mas também nós teremos essa noite a grande participação e a volta do nosso comentarista, Jerry. Meus queridos primatas, boa noite. E a meu escravo humano também. E não esqueça que você me dava aquela ração, tá bom? Bom, a gente vai acertando essas coisas depois, né? Vamos manter tudo aqui no segredo, pra gente não ter problema nenhum. E seja bem-vindo mais uma vez, Solente. Quem nunca ouviu falar do livro de Apocalipse, ou Revelation, ou Revelações? Todo mundo já ouviu um pouquinho e sabe mais ou menos da história. E o tema central, obviamente, que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Também a punição para mim e você, ateus. Bem-vindo à condenação eterna, ateu. Que mostra que dessa vez ele não veio ser pregado numa cruz. Ele não veio ser cuspido ou deixado por aí à morte por aqueles que devotaram seu amor por ele. Ele não veio mais para ser traído, mas dessa vez ele vem como The Punisher. Ou melhor dizendo, o justiceiro, né? Que vai fazer aquilo que tá certinho, que foi aquela cagada desde o começo lá de Gênesis, e que agora nesse ponto final, com essa grande dramatização, fechando a palavra de Deus, que é super engraçado quando nós olhamos que toda essa história começa com uma cobra ou uma serpente iniciando esse livro fictício e bem, pra te falar a verdade, eu, na minha opinião, acho que o Harry Potter é muito mais interessante do que a própria Bíblia, né? Que é um forjamento de histórias que não faz sentido nenhum. Então nos acompanhe nessa grande viagem, é o final dos tempos, apocalipse total. Aqui eu e você, junto dessa premiere, essa galera que tá aí embaixo, muito obrigado a vocês que estão sempre presentes aqui, fazendo essa bagunça e sempre alegrando ainda mais as grandes premieres que são lançadas todos os domingos às 7 horas. Então vamos lá, não mais conversa e vamos ao que interessa, que é o apocalipse. Mas sem nenhuma sombra de dúvida, as histórias mais assustadoras vêm do livro do Apocalipse. Aqui se encontra uma abundância de histórias de terror bíblico, nas quais nós somos advertidos dos dias de trevas que virão, que simbolizam o final do mundo. Os estudiosos debatem incessantemente para tentar descobrir quem realmente é o autor ou escritor do livro de João. Porém, uma boa parte diz que realmente foi aquele João, do Evangelho das 3 cartas que nós conhecemos.
Aquele mesmo, João, o apóstolo, que era responsável por desviar a mente das pessoas da visão de Satanás para Abaddon, que vai parecendo aí a grande personificação de Nero, mostrando que talvez, spoiler alert, que o livro de Apocalipse é mais um plot de guerra política do que simplesmente aquelas visões loucas. E até às vezes eu digo que parece que João estava ali meio que tomado por DMT, porque se você analisar a maneira figurativa que ele escreve aquelas visões ali, você vai ver que tem alguma coisa que está completamente fora. Hoje nós não iremos propriamente entrar nesse contexto e analisar todas as causas, principalmente política, por detrás da história, mas nós iremos analisar a escrita do livro de Apocalipse. De acordo com este livro, nós passaremos alguns dias sombrios. Dos céus choverão fogo, anjos cuspirão espadas, e a humanidade vai ter que se reclusar, se refugiar dentro de cavernas por um bom período. Mas não será fácil, não, porque dentro deste período nós seremos perseguidos por 3 monstros e a besta, que vão tentar aniquilar e destruir todos aqueles que sobraram daquele arrebatamento que vocês já sabem, né? Uf. Aqui estão algumas coisas que você perdeu no livro de Apocalipse e algumas outras maneiras de considerar a fúria, o ódio e o furor desse Deus irritadíssimo com a sua criação. Os anjos tocarão 7 trombetas, as quais cada uma delas vai ter um propósito e uma consequência diferente aqui na Terra. O fim dos tempos começará sobre a humanidade quando um grande terremoto mover todas as ilhas e montanhas, e com isso reduzindo a humanidade a se esconder em cavernas pela própria sobrevivência. 7 anjos tocando 7 trombetas, o que vai levantar literalmente um inferno sobre a humanidade de destruição. A primeira trombeta já vem falando pra gente de que granizo e fogo que cairão sobre a terra, matando uma boa parte da população. Eu tô querendo dizer para você que vai chover, o que está escrito em Apocalipse, claro, do céu, fogo e granizo ao mesmo tempo. É por isso que eu falei antes ali que a humanidade vai ter que se esconder em cavernas, porque o primeiro anjo, a primeira trombeta, vai botar para quebrar. A segunda trombeta é tipo algo assim, uma montanha em chama que vai desmoronar no mar, matando todas as vidas marinhas, transformando que a água venha virar sangue. A terceira trombeta é uma estrela chamada Absinto que vai cair nos mares, envenenando e poluindo a terça parte de toda a água. E é engraçado que algumas linhas teológicas dizem que isso já aconteceu. Tentam criar uma conexão entre Chernobyl, ou Chernobyl, e esse acontecimento, dizendo que essa é uma das trombetas que já aconteceram. Tá bom, bullshit. Escuta essa. A quarta trombeta emitirá luz do sol e das estrelas e uma grande águia que sairá do nada, gritando que o pior está por vir na próxima trombeta. Tipo, inútil. Por que não fizeram a quarta trombeta de uma maneira melhor? Ficou uma parada tão babaca. Tipo assim, uma águia avisando que a próxima trombeta vai ser pior. Please. A quinta trombeta é uma das piores. Ela sinaliza uma estrela cadente que traz pragas de gafanhotos malvados para atormentar os não crentes, ou, melhor dizendo, céticos e ateus. A sexta trombeta, ela libera 4 anjos que, eles próprios, liberarão 200 milhões de cavaleiros para matar 1/3 da humanidade com pragas de fogo. Sério, Jerry. Fumaça e enxofre que sai de suas bocas. Seus cavalos têm cabeças de leões.
caudas de cobra e também ajudam a destruir a humanidade. E finalmente, a 7ª trombeta, o que faz parecer todas as outras uma brincadeira de criança. Deus, como é completamente misericordioso, ele traz as 7 taças. Sério, 7 de novo. 7 tigelas que parecem ofertas, mas que na verdade vão liberar pragas letais que vão acabar com o que sobrar, né? Uma parte dela, porque tudo é 1/3, 2/3, a matemática meio louca daí das coisas da Bíblia, né? Mas a gente vai deixando isso de lado. E se as 7 trombetas eram assustadoras, então as 7 taças serão mais ainda. Enquanto as trombetas são vistas como advertências ou evento dos quais alguém pode se recuperar por meio da redenção, as 7 taças são de naturezas mais distintivas. E com isso eu quero dizer que não há como se recuperar desses incidentes horríveis quando os anjos, que derramarão 7 taças na terra, eles não serão ofertas que pareciam ser, mas sim ofertas cruéis e terríveis. Não se esqueça, leia o livro de Apocalipse. Elas serão cheias de pragas que destrói praticamente qualquer pessoa deixada após da primeira rodada de devastação da trombeta. É quem sobrar, né? E as consequências dessas taças incluem feridas com secreção, que aparece nas pessoas com a marca da besta. Aquela coisa do 666, hold on, a gente vai explicar. Os mares e rios remanescentes virando sangue, e assim também matando toda espécie de vida marinha. E então, uma onda de calor maciça queima a terra e faz com que as pessoas entrassem em combustão, e assim, consequentemente, morrendo, parecendo até um pouco trágico e coisa que não existe, mas é verdade, lê ali, está no livro de Apocalipse. Mas logo em seguida vem a escuridão e o rio Eufrates secando para permitir que os reis do mundo cruzem e se encontrem para a batalha final. E eu gostaria que você entendesse que eu resumi todas as tigelas aí, mas depois você lê no livro de Apocalipse que fica um pouco mais claro para você, só para não tomar muito tempo. E finalmente a última tigela que traz um grande terremoto. Sim, um outro terremoto que eu acho que pela quantidade de tsunami já não era para estar nem terça, nem quarta parte, nem quinta nada, já era para estar todo mundo morto. Então vieram relâmpagos, estrondos e estrondos de trovões e um terremoto severo, e esse foi terrível, realmente devastou tudo. Mas esse terremoto aí não é qualquer terremoto. É o pior terremoto que aconteceu na história da humanidade. De tão tremendo que foi esse grande terremoto bíblico. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações ruíram. Deus se lembrou da Babilônia, a grande, e deu a ela o cálice cheio de vinho da sua ira. Historicamente, é importante notar que a Babilônia era comumente usada como um símbolo de Roma. E dar à cidade a ira da fúria do cálice de Deus era um símbolo político da igreja cristã contra o Império Romano naquela época. A prostituta da Babilônia cavalgará na sua besta, embriagando-se com o sangue dos mártires, aqueles que morreram em nome do Senhor Jesus. Aí depois que a terra foi basicamente ceifada pelos céus e não sobrou mais quase porra nenhuma, e você sabe que isso é para punir aqueles que se desviaram do caminho de Cristo. Sim, os céticos, pecadores, pessoas que não quiseram o amor impositivo de Cristo, que acharam melhor viver suas vidas. Então, é isso mesmo. A visão apocalíptica é para mim e é para você. Mas entenda que os sobreviventes receberão um novo visitante, a prostituta da Babilônia cavalgando sobre uma besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. Então vai imaginando aí essa figura na sua mente. A Bíblia começa com serpente e termina com dragões com prostituta na cima da cabeça.
Ela será embriagada com o sangue dos santos, dos mártires assassinados, e de acordo com a visão profética do autor, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra escritas em sua testa. Uma tatuagem meio que horrível, né? E aqui o anjo diz ao nosso profeta que as 7 cabeças representam as 7 colinas, sobre as quais os reis se assentarão. E os chifres representam mais 10 reis que virão. Jerry, ele continua explicando que esses reis continuarão fazendo guerra contra o Cordeiro de Deus. E que Deus Todo-Poderoso. Exato. Mas Deus, ele prevalecerá. E essa talvez seja uma das partes do livro de Apocalipse de motivação política, mais ostensiva, visto que é amplamente aceita entre os estudiosos, que a prostituta da Babilônia representa a cidade de Roma. Agora escuta essa. Um anjo da morte ordenará uma horda de gafanhotos, estranhos pra caralho, para aterrorizar qualquer homem que não tenha o sinal de Deus. E eu não sei se você lembra, a praga de gafanhotos chega a soar da 5ª trombeta, e um anjo com a chave do abismo cairá na terra, e quando o abismo for aberto, ele lançará fumaça suficiente para enegrecer o sol e liberar uma horda de gafanhotos. Sério, tá ali no livro de Apocalipse. E acredita-se que é Abaddon, ou o anjo da morte escolhido por Deus, que vai liberar os gafanhotos. Mas você precisa parar para entender que eles não são qualquer tipo de gafanhotos. E o livro vai relembrando a visão do autor. E basicamente vai dizendo que os gafanhotos são como cavalos preparados para batalhas. E em suas cabeças eles usavam algo como coroas de ouro, e seus rostos eram como que pareciam de humanos. Loucura. Uma viagem total. Já parou para imaginar isso? Seus cabelos eram como de mulheres, os seus dentes eram como dentes de leões. Mas eles não têm permissão para prejudicar o planeta Terra, mas são instruídos a torturar pessoas que não têm o sinal de Deus na sua testa por mais ou menos 5 meses. E também, uma mulher grávida lutará com um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Em um ponto do Apocalipse, uma mulher grávida vestida de branco aparece ali de repente nos céus. No entanto, antes dela ter o seu filho, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas em suas cabeças, e se materializa ali mesmo, nos céus, diante dela, tentando ali roubar o seu filho que ainda não é nascido. Sério, muito sério isso. E o que se seguirá, de acordo com a visão profética do autor? Uma batalha terrível entre dragões, que é um simbolismo mensageiro de Satanás, e a mulher, que é conhecida pelo Cordeiro, que também é Deus. Eu sei, confuso. Você precisa ler, no mínimo, o livro de Apocalipse umas 3 vezes para entender toda essa questão louca e figurada da mente de João. Essencialmente, é uma luta do bem contra o mal, quando consideramos isso alegoricamente. Historicamente, pode-se considerar e comparar o dragão às forças do mal e do Império Romano e suas tentativas de perseguir os adoradores cristãos. E o bem, que é o Cordeiro, obviamente, prevalece nesse caso. No entanto, o autor avisa que o dragão estará para sempre em guerra com o Cordeiro, sugerindo que os cristãos sempre estarão em risco de lutar contra aqueles que não compartilham as suas crenças. Sério, né? No livro de Apocalipse, há um rolo sendo mostrado ao profeta João, que contém 7 selos. Conforme cada selo é rompido, algo acontece ou aparece. E no 6º selo é que as coisas começam a ir para o sul muito rápido. Ou melhor dizendo, as coisas vão ficando piores e piores e muito pior na visão apocalíptica.
Mas eu vou deixar essa única passagem para vocês. Em Apocalipse 6:12, ele diz: houve um grande terremoto, e o céu ficou preto como um saco feito de pelo de cabras. A lua inteira ficou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra. Bom, dá para ver que a galera daquela época não tinha nenhum entendimento de astronomia. Porque é uma coisa louca, né? Achar que a Terra é tão grande assim que as estrelas vão cair aqui e vai ficar tudo normal. Não, não é assim não. Nas aberturas desses selos, a gente vai ver ali que todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Tipo, mexeu nas placas tectônicas do planeta inteiro. Mas ainda vai sobrar gente depois disso, né? Tsunami, terremoto, explosões, chuva de estrelas, para vocês entenderem como é que é uma visão impossível e louca. Uma coisa muito interessante que está no livro de Apocalipse é que diz que quando o sétimo selo for quebrado, os céus ficarão em silêncio por meia hora. E então virão as trombetas fadídicas. O falso profeta vai chegar na forma de uma besta. E haverá uma besta que inicialmente sairá do mar para espalhar terror. A besta que sai do mar, ela vai sair para poder produzir terror e espanto. Mas aquela ali que vai sair da terra, essa sim ela vai vir para assustar do juízo que está acontecendo, provocando a submissão total daqueles ali que vão sobrar ainda na terra. Também diz que a segunda besta, ela tem 2 chifres que aparenta ser de um cordeiro, mas fala com voz de dragão, o que mostra que é um cordeiro falso. E esta besta, que é considerada o falso profeta, ele ordenará que todas as pessoas adorem aquela primeira besta que sai do mar, que terá sido ferida depois que ela emergir. A segunda besta, a terrestre, ela controlará a humanidade e forçará todos a pegar um número que é conhecido como a marca da besta, ou seja, o famoso 666. O livro de Apocalipse pode ser muito confuso porque não é linear. E vamos ser sérios, o livro de Apocalipse não é uma noz fácil de quebrar. Nós, entendem? Mais uma vez, é importante notar que a história em si não é linear. Ou seja, aqueles que tentam usá-la para prever eventos futuros, vocês não vão conseguir ajustar isso. Na verdade, que o livro é chocante e violento, especialmente quando traduzido para termos modernos, que nós entendemos muito bem que não foi possível ou é possível acontecer dessa maneira. Estudiosos se reuniram para prever, ou melhor dizendo, contabilizar se as mortes realmente desse livro fossem possíveis de acontecer, quais seriam os números. E a verdade é que eles chegaram a quase 7 bilhões de mortes no planeta Terra se esse evento realmente acontecesse. O que a gente sabe que é possível. Seria praticamente um evento como esse, mataria todos os que estão aqui na Terra. Agora imagina comigo, se esse evento realmente estivesse para acontecer, certamente esses quase 7 bilhões de pessoas que iriam morrer com guerras, fomes, pragas, seria algo terrível para imaginar no final do dia. Porque que Deus, ele construiria um universo, ele daria a oportunidade de seres existir, para depois, através de um pecado original, que foi algo estúpido. Porque a única razão que Eva foi enganada pela cobra foi porque a cobra tinha corda vocal. E eu fico questionando uma coisa. Se Deus nunca tivesse dado cordas vocais para aquela serpente, talvez o homem nunca tivesse cagado nos planos dele. O que faz parecer que o Deus onipotente, onipresente e onisciente continua tendo falhas terríveis em seus atributos. E no final da Bíblia, como vários dos meus amigos costumam dizer, você vê essa história dessa grande batalha fictícia com destruição de quase todo o planeta. Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo. Eu acho que o vídeo ficou um pouco grande. A galera da Premiere, mais uma vez, obrigado pela presença. Vocês são demais. Pessoal ali do Instagram, eu amo vocês. E eu acho que foi um resumo bacana. E eu convido você de novo a ler o livro de Apocalipse. E talvez eu deixei propositalmente várias coisas de fora, porque eu quero ver o seu comentário. Eu gostaria de ouvir o seu comentário, você que já leu o livro e tem uma visão. Eu não quis trazer tudo aqui, quebradinho, coisa e tal. Eu gostaria que você pensasse no assunto. Eu gostaria que você lesse e eu gostaria que você também trouxesse nos comentários a alusão do seu conhecimento em relação ao livro de Apocalipse e o que você pensa sobre isso. Semana que vem eu estou pensando num tema muito legal que eu vou anunciar essa semana. Obrigado, meus primatas, pela paciência e por esta grande premiere. Jerry, obrigado de novo. Acho que eu vou continuar trazendo você comigo, valeu? Muito obrigado, meus queridos primatas. Estarei de volta semana que vem. Muito obrigado por tudo, meus primatas, e nos vemos semana que vem. Não esqueça de deixar o seu like e o seu subscribe. Beijão.